pessoal, bom dia! Queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é ser templo do Espírito Santo. Por que eu quero falar com uma ênfase o que é ser templo do Espírito Santo? Porque todo mundo sabe que ser templo do Espírito Santo é algo bom. Mas a gente, por um lado, algumas pessoas elas querem ser templo do Espírito Santo, mas por outro parece que não. Isso me deixa um pouco reflexiva e pensativa. Por quê? Será que a gente tem tido um esforço grande de, às vezes, vigiar com aquilo que sai da sua boca, né? com aquilo que você reflete para o outro, às vezes pensando 10 vezes antes de comentar alguma coisa desnecessária, desagradável, não querer brilhar sozinho, que uma equipe não brilha sozinha. E eu acredito que não só homens, mas também mulheres, crianças, precisamos dar valor a esse nome de ser templo de Deus, que está dizendo que, né, a gente é templo. Será que é templo? E se foi templo, foi comprado, não é meu, é de alguém, porque todo templo tem um dono. Ou será que é considerado ainda como uma casa vazia, não é preenchida ainda? Porque um templo bonito, ornado, adornado, uma casa bonita, ela vai ser cheirosa, limpa, agradável de estar. Isso são aquelas pessoas que a gente vai conviver, que é bom estar perto. Será que a minha fala com o outro tem sido agradável? Será que eu tenho tido empatia quando o outro não está tão bem como eu gostaria que ele estivesse? Será que eu tenho sido verdadeiro? Porque algumas pessoas elas não têm coragem de falar na tua cara quando você não é verdadeiro. Sabe por que eles não têm coragem de falar? Porque mesmo que fale a verdade, se você não quiser, você vai continuar sendo mentiroso. Um templo falso que não é agradável. Então vamos orar para que a gente viva perto e seja esse templo agradável de estar, sabe? De conviver com o outro. Não é todo dia que às vezes eu vou estar sorrindo, mas no meu silêncio, às vezes eu quero estar bem, eu quero estar em paz. Será que eu tenho transmitido essa paz? Esse amor infinito? Será que se Deus me desse tanto poder, né? Eu tô falando muito de poder essa semana, nós estamos na última semana agora, quase no lançamento do livro Poder Feminino. Será que eu tenho usado esse poder com ousadia, com maestria? Será que se eu chegar a um ponto onde eu vou ser líder, se eu fosse líder de alguém, eu começaria a pisar nessas pessoas? Será que eu não iria mudar? Acho que muitas vezes a gente muda. Sabe por quê que a gente muda? As pessoas mudam. É porque elas eram daquele jeito. Elas não mudaram. Elas eram arrogantes.
É isso que elas eram. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Muitas vezes a gente só reflete. A gente vai refletir alguma coisa. Às vezes você acha, nossa, ele mudou. Porque mudanças, elas ocorrem quando as pessoas se esforçam. E será que existem pessoas que estão mudando realmente ou elas só estão colocando máscaras? Porque algumas vezes eu penso, isso não foi transformação. Muito se fala em transformação, em querer cuidar de si, querer cuidar da sua autoestima, querer cuidar do seu bem-estar. Mas antes de querer cuidar do seu bem-estar e do outro, eu acho que as pessoas elas têm que analisar como eu vou fazer isso. Porque muitas vezes elas não estão fazendo. Não é uma transformação. É simplesmente mudar de espaço, mas não mudar. Simplesmente mudar de categoria, mudar de função e continuar levando ainda resquícios e jeitos e hábitos antigos. Hábitos horrorosos muitas vezes. Hábitos impiedosos. E outras vezes a gente percebe que algumas pessoas elas são toleradas. Não é porque você tá ali, porque será que eu tenho outra coisa? Ainda não. Eu ouço muito pessoas falando isso. Eu ainda não tenho outro lugar. Por isso que eu estou aqui. Mas ela está caminhando para que ela saia dali. E muitas vezes essas pessoas elas estão sendo toleradas. E eu não vou falar de suporte, porque quando você consegue suportar um ao outro, você leva o ombro, leva as cargas do outro. Mas em alguns ambientes onde a gente pode conviver com algumas pessoas, isso também pode ser considerado na sua casa. Se você não tiver respeito, amor, se você não tiver compreensão, não tiver educação, você vai tolerar. Não vai amar. E é necessário muito esforço. É necessário muita ousadia para que você consiga ouvir e obedecer o Espírito de Deus. Para que você consiga ser templo do Espírito de Deus. Falo por mim. Porque muitas vezes dá vontade de você brigar com a sua mão. Mas não é com a nossa mão. Muitas vezes dá vontade de você revidar com palavras hostis que você recebe. Muitas vezes dá vontade de você ser mesquinho, sabe? Aquela pessoa que vai falar assim, a pessoa te pergunta algo óbvio e você fala para ela, você não enxergou? Não é isso que a outra pessoa quer. Ela quer te humilhar. Então, se ela quer te humilhar, porque a gente vê que muitas pessoas, algumas pessoas que vão trazer pra gente esse sentimento que a gente sempre tá errado. E é bom, às vezes. Sabe por quê? Muitas pessoas que eu escutei que saíram de sua zona de conforto, elas não suportaram o ambiente onde elas estavam. Não suportaram o que elas estavam vivendo e não suportaram ser quem elas estavam sendo. Por isso elas mudaram.